Hoje você vê as últimas considerações acerca de concordância verbal. Além disso, você examina também algumas questões de importantes vestibulares do país que tratam deste assunto. Aproveite para testar os seus conhecimentos. Oi, tudo bem? Hoje nós vamos estudar pela última vez concordância verbal. Vamos ver os últimos casos na aula de hoje. Você viu até agora os casos de sujeito composto ligados por nem, ligados por e, ligados por ou, muitos outros casos também. Hoje nós vamos continuar trabalhando com o sujeito composto e vou mostrar a você alguns casos em que a interpretação da frase pode ser dupla e nesse caso você vai ver que a concordância verbal também vai ter uma outra alternativa. Nós vamos ter duas construções possíveis dependendo da interpretação que nós estejamos dando ao contexto da frase do período. Além disso, vou mostrar para você alguns exercícios dos principais vestibulares do país e nós vamos aqui juntos resolver esses exercícios. Tudo bem? Bom, eu começo falando para você acerca daqueles casos em que o sujeito é composto e ligado por uma preposição, ligado pela preposição com. Os seus núcleos estarão ligados pela preposição com. Ora, você pode ter duas interpretações possíveis nesse caso. Tanto essa preposição pode estar substituindo a conjunção e no caso, dando ideia de adição, como pode também estar introduzindo um adjunto adverbial de companhia. Vamos observar por meio do exemplo, isso vai ficar muito fácil. Então, veja comigo. Nós temos um primeiro caso. O aluno com o professor participaram da reunião. O sujeito é o aluno com o professor. Dois núcleos, um sujeito composto. Núcleo aluno, núcleo professor. Os núcleos estão ligados pela preposição com. Ora, aqui nós temos uma ênfase na noção de conjunto, porque ambos participaram da reunião. A ação verbal se refere a ambos os núcleos deste sujeito. Então, este com funciona como sinônimo da conjunção e realiza apenas uma adição. Ora, isso não é o que acontece no segundo exemplo. Você pode ver que aqui a situação é bem diferente. A princesa Sereníssima, com o Augusto esposo, chegou pontual às 2 horas. Então, veja o que acontece neste exemplo aqui. Nós não estamos, por exemplo, considerando com o Augusto esposo como segunda parte do sujeito, como segundo núcleo do sujeito, mas podemos considerar como um adjunto adverbial de companhia. Veja que a ênfase aqui se dá ao primeiro elemento. A princesa Sereníssima é que chegou pontual às 2 horas. E ela chegou com o Augusto esposo. Observe também que esse com o Augusto esposo, esse termo, está intercalado aqui. Existem vírgulas, uma antes e uma depois, né? Então, nesse caso, a interpretação é outra e nós passamos a empregar o verbo no singular, que o verbo está se referindo sobretudo à figura da princesa Sereníssima, né? E não à figura de ambos. Ele, aqui o Sereníssimo, aliás, o Augusto esposo, faz um papel secundário neste contexto. Agora, se você viu aí os núcleos ligados pela preposição com, também há momentos em que os núcleos estão ligados pelo como. E a mesma coisa vai acontecer. Você possui duas interpretações possíveis e duas concordâncias verbais possíveis, ou com o verbo no singular ou com o verbo no plural. Vamos ver? Então, estamos aqui diante da frase do Júlio Ribeiro. Meu caro amigo, você, como eu, tem cuidoso interesse, etc. Ora, o verbo está na terceira pessoa do singular, concordando com você, né, que é o sujeito. Você, como eu, tem cuidoso interesse. Então, está claro aqui que a ênfase foi dada apenas ao primeiro elemento, você. E aqui, a conjunção como mantém o seu valor de conjunção comparativa, né? Entretanto, em construções correlativas, do tipo tanto como, tanto quanto, a situação fica um pouco diferente. Olha aqui no período do Afonso Arinos. Tanto Vilar como o procurador notaram, com o verbo no plural, notaram a alteração do alferes. Então, veja aqui não existe mais a noção de comparação. O como aqui não tem mais esse sentido. Ele pertence a uma estrutura correlativa, tanto como, que serve para unir os dois núcleos de um sujeito. Aí equivale a eu dizer, Vilar e o procurador notaram a alteração do alferes. Logo, o verbo
se refere a ambos os elementos desse sujeito composto. Então, você está vendo aí que o fato de aparecer o como não significa necessariamente que haja uma comparação. Agora, se os núcleos de um sujeito composto forem antecedidos pelo pronome indefinido cada, veja o que acontece. O verbo permanece no singular. Então, nós temos aqui cada professor, cada aluno, cada funcionário. Veja, o truque aqui está em observar a posição desse pronome indefinido. Tá? Ele está sempre antecedendo os núcleos do sujeito. Isso faz que o verbo fique na terceira pessoa do singular. Tinha sua reivindicação. Cada um, né? Cada professor, cada aluno, cada funcionário. Embora o sujeito seja composto, formado de 3 núcleos que você observa comigo. Professor, aluno, funcionário. Tá? Bem, em termos de sujeito composto, é basicamente isso que a gente tem para ver. Isso e tudo aquilo que você já estudou nas outras aulas comigo, não é? Agora, eu quero chamar a atenção para alguns casos que já são cristalizados no idioma em que ocorre a inversão sintática, ou seja, nós dizemos primeiro o verbo e depois o sujeito posposto ao verbo. E muitas vezes, pelo fato de nós estarmos trabalhando com a inversão sintática, nós nos confundimos e empregamos o verbo de forma incorreta. É por isso que você ouve no seu dia a dia pessoas dizerem: falta 10 minutos para acabar a aula, coisas desse tipo. Mas não falta 10 minutos, porque 10 minutos faltam. Então eu vou mostrar para você alguns desses casos já cristalizados no idioma de inversão sintática com as devidas concordâncias. Veja, então nós temos aqui o verbo faltar, que foi o primeiro exemplo, né, escolhido. O verbo faltar, em geral, o sujeito dele vem depois, é um hábito nosso dos falantes da língua portuguesa. Mas 2 horas é o sujeito. Isso aqui é a aplicação da regra geral de concordância. Não há nenhuma novidade, nenhuma regra especial. É verbo concordando em número e pessoa com seu sujeito. Tá? Então nós temos aqui, quem é o sujeito? 2 horas. 2 horas faltam para o início do jogo, tá? Então, nada de dizer que falta 2 horas. Faltam 2 horas. Se fosse 1 hora, você diria falta 1 hora, tá? O verbo bastar é outro também. Geralmente, o seu sujeito aparece depois. Bastam alguns documentos para efetuarmos seu cadastramento. Também poderia dizer que alguns documentos bastam. E vamos chamar a atenção para o fato do verbo bastar, né, ser sinônimo de ser suficiente. Né? Isso que quer dizer bastar, ser suficiente, e é daí que vem o advérbio bastante, né, equivalente a suficiente. Bem, então se fosse apenas um documento, você diria basta um documento, e assim por diante, regra geral. Aqui com o verbo existir, este é mais problemático, acaba caindo muito em exame vestibular. Existem bons motivos para estarmos aqui. Nós temos o verbo existir e o seu sujeito posposto. Bons motivos existem. Agora, por que eu digo que é um pouquinho mais problemático? Porque, em geral, no vestibular, eles pedem para você substituir o verbo existir, numa frase como esta, pelo verbo haver. Não é? E se você substitui pelo verbo haver, você já sabe, o verbo haver permanece na terceira do singular porque ele não tem sujeito, ele é um verbo impessoal quando sinônimo do existir. Então você diria há bons motivos e jamais hão bons motivos. Há bons motivos na terceira do singular, mas com o existir não. Tá? Bons motivos é sujeito do verbo existir. E, finalmente, aqui, viva o rei, vivam os reis. Já coloquei aqui também a frase no plural, com o sujeito no plural, para você visualizar que viva o rei, esse viva não é uma interjeição, né? Ele é uma forma verbal. E o sujeito vem depois, portanto, a flexão está feita. Bom, em termos de teoria, era isso que eu queria mostrar. Agora eu vou pedir para a gente colocar alguns exercícios aqui para a gente resolver. Então, vamos começar com um exercício que é do ITA, muito importante para a gente. Vamos lá? Então, olha aqui, assinale a frase correta. Primeira frase, sempre haverão vozes discordantes. E você já sabe que o verbo haver é impessoal, não tem sujeito, não vai para o plural. Haverão é incorreto, haverá vozes. Então, essa já não serve.
Agora, vão fazer 3 anos a contar do momento que comecei o projeto. Vão fazer, você já sabe que está errado também. E por quê? Porque o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, é um verbo impessoal, não é? E se ele está construído juntamente com um auxiliar, o seu auxiliar é que fica na terceira do singular. Vai fazer 3 anos. Essa está incorreta, vamos ver a alternativa C também. Deram 2 horas à torre, é agora. Bem, a torre é o sujeito, a torre é que deu 2 horas. Então, veja, incorreto também. E na frase de baixo, deu 2 horas na torre. Também está incorreto, né? Então, nós deveríamos dizer aqui, deram 2 horas na torre. E deu 2 horas à torre. Então, ele inverteu aqui a letra C e a D. As duas estão incorretas. Na letra C, o sujeito é 2 horas. Aliás, o sujeito é a torre na letra C. A torre deu 2 horas. Mas na letra D, o sujeito são as 2 horas. 2 horas deram na torre. As duas estão erradas e a correta é a letra E. Hão de trazer o que me prometeram. Ora, se hão. Esse hão existe na medida em que ele é verbo auxiliar, tá? Verbo auxiliar tem todas as flexões possíveis. E agora eu vou mostrar para você o nosso último exercício, tá? Veja comigo. Este Uberlândia, a concordância verbal errada. Veja, sois vós quem pagará a conta. Essa concordância está correta. O verbo está concordando com o pronome quem. O pronome quem é de terceira pessoa. Então, após ele, ou você usa o verbo na terceira do singular ou concorda com o antecedente. De qualquer forma, isto aqui está correto. Quem pagará. Agora, tu e eu iremos amanhã à faculdade. Tu e eu iremos. Certo ou errado? Você já sabe que está correto também. Tu e eu somos nós. Eu jogo o verbo no plural, mantendo a pessoa precedente. Ou seja, primeira, entre primeira e segunda, a primeira é a precedente, primeira do plural, iremos amanhã. Então, vamos ver as outras alternativas. A letra C, 500 cruzeiros é pouco. Você já sabe que isso está correto também, porque o sujeito é uma expressão numérica sem determinante. É a concordância especial do verbo ser. O verbo ser permanece no singular. Tá? Na letra D, fui eu que te emprestou o livro. Olha, aqui é o relativo que. Não é o quem, mas é o que. Neste caso, o verbo tem que concordar necessariamente com o antecedente. Eu deveria dizer, fui eu que te emprestei o livro. Se fosse quem, estaria correto, mas ele usou o que. Então, esta alternativa está incorreta e vai responder ao teste para nós, tá? E a última aqui, só para conferir, cada um deles trazia sua contribuição. O cada, verbo no singular. Tudo bem? Então está aí, próxima aula a gente estuda pontuação. Até lá.